Olá, então vamos continuar nosso curso. Então a ideia de hoje é falar um pouco sobre comandos de decisões, ok? Principalmente comando de decisão if, ok? Então o objetivo do dia, comandos de decisão, comando if, sintaxe do comando if, alguns exercícios, mas isso a gente vai pular. Quem quiser fazer, baixe a apresentação e pode fazer a parte, ok? Comando if else, sintaxe do comando if else, mais alguns exercícios. De novo, quem quiser fazer, faça a parte. E o comando switch, ok? Então, o que seria um comando de decisão? Uma das tarefas mais fundamental, de qualquer programa é decidir o que deve ser executado, quando uma informação é inserida, enfim, deve tomar algumas decisões. Então, esses comandos de decisão permitem determinar qual é a ação que deve ser tomada com base numa expressão condicional, Se uma certa condição for satisfeita ou não, ele vai tomar uma decisão, ok? Então, quais são os comandos principais de decisão na linguagem C? É o if, que traduzindo é o se, o if else, traduzindo se não, e o switch, que é um comando de seleção que também a gente vai ver hoje, ok? Então vamos começar sobre o comando if, que é o mais simples de todos, O comando if instrui o computador a tomar uma decisão simples, Ele verifica se a condição é aceita. Se ela for aceita, esse if vai fazer que o computador faça alguma coisa. Se não for aceita, o computador não faz nada. Então, por exemplo, aí no slide a gente vê uma figura, A gente vai ligar o computador na tomada. A tensão é 220? Sim, então eu posso conectar na tomada. Não, então não faz nada. Então esse seria um exemplo, uma analogia do comando if, ok? Como é que a gente escreve isso no programa? Como que é a sintaxe do comando if? Então consiste na palavra if, seguida de uma expressão teste entre parênteses. Se a expressão teste for verdadeira, a instrução será executada. Do contrário, nada será feito, ok? Então vamos fazer um exemplo aí prático aí do comando if. Okay? Então, copiem esse bloco de programa, nessas linhas de programas aí no C++, no Dev C++, ok? E vamos verificar o que ele faz, Tem a função, a gente vai incluir as bibliotecas, vamos declarar a variável idade, vamos fazer uma pergunta ao usuário, qual é a sua idade, vamos escanear qual que é o dado que ele insere, utilizando a função scanf, que vai pertencer então à nossa variável idade. Se o valor de idade que ele digitou for menor que 18, será impresso na tela, você é de menor. Caso contrário, se for maior e igual a 18, vai ser impresso, você é de maior. E acabou o programa, ok? Dando um exemplo um pouco mais falando, se eu não tivesse o if maior que 18, o que o programa faria se o usuário digitasse uma idade maior que 18? Nada, ele ia terminar e pronto, acabou. Se fosse menor que 18, ele imprimiria, você é de menor. E acabou o programa, ok? Então vamos lá, digitem isso aí no Dev C++. Se tudo der certo, a hora que vocês compilarem, então vai aparecer essa telinha aí, perguntando qual a sua idade, Eu digitei 18 anos, por exemplo, E conforme a nossa linha de programação, se fosse igual a 18, eu deveria imprimir, você é de maior, Então esse é um exemplo tranquilo, do comando if, ok? O if aninhado, é quando eu tenho um if dentro de um outro if, como a gente já viu em outra aula aí, que a gente fez while, enfim, quando a gente aninha duas funções, uma no interior do outro, a gente chama de comando aninhado, ok? Então, um exemplo aí, vamos fazer um exemplo prático também, para treinar mais um pouco. Então, a gente vai declarar um char, que vai ser chamado letra. O usuário vai ter que digitar uma letra de A a Z. A gente utiliza a função get novamente, Vocês se lembram da função get, que ela captura qual é a tecla pressionada no teclado e armazena essa tecla, ok? Então, se o meu if vai verificar se a letra for maior ou igual a A, ele entra no segundo bloco ali no ninho, vai aninhar um outro if. E se também a letra pressionada for menor que Z, ele vai dizer você digitou uma letra minúscula, porque isso aí está na ordem do próprio ASCII, da tabela ASCII do próprio teclado, que cada tecla tem um código. Então, se ela estiver entre A e Z, ele vai imprimir minúscula. Caso contrário, o que ele vai fazer? Nada, ok?
vamos adiante. Tá? Então, se você compilou, né, o programa, fez certinho, tá? Você vai rodar o programa e vai aparecer isso aí, né? Você vai teclar qualquer, né, tecla que esteja entre A e Z, ele vai dizer que foi uma letra minúscula, ok? Uma extensão do comando de decisão if é o if else, né? Se não. Então ele é uma expansão do comando simples de um if, né? No função if, né, o programa executará algo somente se a condição de teste for verdadeira. Caso contrário, ele não vai fazer nada. No if else, ele já dá uma outra opção, né? Se a condição teste não for verdadeira, der falso, ele executa outra coisa, ok? Então aqui, continuando a analogia do computador, então a tensão é 220? Sim, então conecta em 220. Se for não, então conecta em 110 volts, tá? No anterior, só no if, né, ele não fazia nada se não fosse 220, não conectava o computador nem nada, ok? Então essa é a pequena diferença entre o comando if e o if else, ok? Vamos praticar, ainda não, vamos falar um pouco então da sintaxe. Então é praticamente igual ao if, só que vai ter, depois que passou a expressão teste, vai ter o else, né, para ter em caso negativo da expressão teste. Tá? Se tiver só uma única instrução, né, na sintaxe do if else não precisa colocar entre chaves, ok? Mas se houver mais do que uma instrução, tá? Daí precisa de chaves, ok? Por exemplo, o if expressão teste, ele vai fazer instrução, se não, né, faz as outras instruções. Aí esses blocos terão que estar entre chaves, ok? Então vamos praticar. Então vamos fazer esse programinha aí, né? Copiem esse bloco de programa, né? Joguem no dev C++, compilem e verifiquem o que vai acontecer. Se tudo deu certo, né, é para ter essa telinha quadriculada, né, parecendo um tabuleiro de xadrez. Basicamente o que a gente fez? A gente criou três variáveis, linha, coluna e pisca, ok? Demos um comando para limpar a tela, que é o System Clear Screen, é o CLS, ok? Então entramos com um laço for, tá? Dizendo que a linha tem um valor inicial igual a 1, enquanto, né, para a linha menor igual a 16, incremente em uma unidade, tá? E temos um for aninhado dentro, né, que vai fazer a mesma coisa para a coluna. Então um for é para a linha, que vai fazer pular a linha, e outro vai fazer a coluna para pular a coluna, tá? Então o que vai fazer o if, né, o if else? Ele vai pegar, somar linha com coluna, valor de linha e coluna, e dividir por 2, né? Se sobrar 0, significa que é um número par, certo? Que é aquele porcentagem ali, ele me dá o resto da divisão, ok? Se for dividir por 2 e não for dividido por 2, o resto sempre será 1. Então, né, ele vai pular uma linha e deixar um espaço branco. Por isso que ele vai fazer um quadriculado preenchido e um outro, um branco e um preto, ok? Além do printf xdb é o código daquele código quadradinho branco e do espaço branco, ok? Então, e aquele underline sleep 500 é um tempo para ficar piscando, a gente vê o quadriculado preenchendo, né? Se não tivesse esse tempo aí, o preenchimento seria na velocidade de processamento do computador, ou seja, quase que instantâneo, a gente não veria, né, essa utilidade aí do if else, ok? Então, espero que tenha dado certo, então vamos adiante. Nós temos o if, o else, e também podemos colocar um outro if dentro do else, tá? Esse aí já é um pouco mais complicado, não complicado, começa a complicar a linguagem de programação. A gente vai ver que tem jeitos mais fáceis de escrever o mesmo tipo de programa e um jeito mais elegante. Mas vamos lá, copie então esse bloco de programa, tá? São dois slides, tá? Dê um pause, copie e passe para o próximo slide e copie, tá? Se tudo deu certo, se vocês compilaram e tudo deu certo, o que vocês criaram? Vocês criaram uma calculadora, né? Com as operações básicas, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? Então o nosso if else, né, vamos trabalhar o que? Se o usuário pressionar a tecla mais, ele vai fazer a operação de adição, né? Se não if, né, ele vai fazer um senão, se o operador for igual ao sinal de menos, ele vai fazer a subtração. Se não, se operador igual a barra, né, ele vai fazer a divisão. Se não, se operador igual ao asterisco, ele vai fazer a multiplicação,
ok? Então vocês criaram uma calculadora utilizando, né, somente essas condições básicas, tá? Tentem, né, não só copiar o programa, tentem fazer, executá-lo, tá? Entender o que ele faz, e depois tentem fazer o comentário de cada linha para ver se você entendeu o que cada linha faz, ok? Vamos adiante. Então, a gente fez um programinha ali fazendo uma calculadora utilizando o if, else, se, né? If, else, if, né? Se, se não se, ok? Então, só que vocês viram que é um pouquinho complicado. A gente pode fazer a mesma coisa com esse comando switch. O switch, ele permite selecionar uma entre várias ações alternativas. Como eu falei, apesar de a gente ter feito com o if, else, a forma de escrever o programa às vezes fica bastante bagunçada, tá? Se o programador pode perder muito tempo, e principalmente se for outro programador tentando entender o programa de outra pessoa, tá? Então o switch permite a escrita do programa de uma forma clara e limpa, ok? Então como é que faz a sintaxe do comando switch? Então a expressão fica entre parênteses após a palavra switch, né? Determina para qual caso será desviado o controle do programa, tá? O corpo de caso é composto por qualquer número de instruções, e geralmente a última instrução é o break, né? Então a gente pode fazer quantas instruções eu quiser, tá? Que seriam os casos, né? Caso ele queira isso, caso ele queira aquilo, caso ele queira aquilo, né? Até que chegue a última opção de seleção, tá? Quando é selecionado, então, quando chegar na instrução break, tá? O programa sai do corpo do switch, ok? Então aí está o slide mostrando como é que é feita a construção do switch. Ele dá para ver que ele é bem tranquilo, bem padronizado, tá? Então switch é a variável ou constante, tá? E aí o caso 1, caso 2, caso 3 até que ele faça a última instrução, o break, né? Ou executa a opção default, tá? Que é a padrão. Isso é opcional, ok? Então vamos fazer um exemplo prático, né? É praticamente a mesma coisa que a gente fez no if else, a primeira parte do bloco de programa, ok? Então copiem e copiem, né? Dê um pause para copiar certinho. Vamos para o próximo slide. Aí sim a gente está a sintaxe do switch, tá? A gente criou ali uma char op, né, de operação, tá? E aí colocamos as 4 operações. Caso ele pressione a tecla de mais, ele vai fazer a adição, né, e trava e acaba o programa, break, tá? Caso seja o sinal de menos, vai fazer a subtração. Caso seja barra, fará a divisão. Caso seja o asterisco, fará a multiplicação. E aí acaba o programa, ok? Então, se vocês digitaram, compilaram, a gente vai ter praticamente a mesma telinha que a gente fez, né, com o if, else, if, né? Só que a gente fez a operação com o comando switch, que ficou bem claro, bem legível. Se eu quisesse colocar mais operações, era só eu colocar case, né? Se eu quisesse fazer radiciação, por exemplo, exponenciação, logaritmo, enfim, se eu quisesse criar outras operações, era só colocar mais um caso, um case, ok? Tá? Espero que tenha sido tranquilo. Então os objetivos de hoje foram alcançados, acredito eu, tá? Falamos sobre o comando if, sobre a sintaxe, fizemos alguns exercícios, falamos sobre o if else e sobre o comando switch, tá? A próxima aula, então, a parte de C dessa minha disciplina, então, acaba por aqui. É uma parte bem básica de C, né? Minha intenção não é fazê-los programadores da linguagem C, tá? Para vocês terem uma ideia básica da linguagem C. Para quê? Para que a gente possa aplicar nos microcontroladores, que é a nossa próxima aula, tá? Então cliquem ali no quadradinho para a gente começar então a falar sobre esses componentes aí que ajudam bastante hoje em dia as pessoas a desenvolver produtos em maneira simples, ok? Então até a próxima e é isso aí.